Olá, alunos do curso de Direito da Faculdade Dom Alberto. Bom dia. Para a realização da segunda e terceira partes desse curso, nós realizaremos uma atividade por meio do chamado Screen Record, ou seja, vocês poderão acompanhar diretamente pelo vídeo os mesmos textos que eu estarei me referindo para que possamos melhor compreender a utilização de proposições, a realização de argumentos, o aprimoramento da nossa capacidade de interferência na própria atividade do fenômeno jurídico. Por isso eu peço que prestem atenção nos textos, haverá sempre algum ponto verde destacando onde está sendo realizada a leitura e com isso eu imagino e espero que vocês tenham uma atividade muito mais produtiva para que vocês possam compreender a utilidade da teoria da argumentação jurídica na formação dos futuros juristas que todos nós seremos. As proposições devem ter uma certa estrutura, ou seja, é necessário que uma dessas proposições exprima a ideia do que se quer defender, a conclusão, e que as outras proposições sejam apresentadas como razões a favor dessa ideia, ou seja, a premissa ou as premissas. Se nos limitarmos a apresentar ideias sem as razões que as apoiam, não estamos a apresentar argumentos a favor de nossas ideias. E se nós não apresentarmos argumentos, as outras pessoas não terão qualquer razão para aceitar nossas ideias. Argumentar é entrar em diálogo com os outros. Esse é um aspecto fundamental. Nós devemos compreender que toda a teoria da argumentação jurídica está fundada numa premissa, na premissa de que os outros indivíduos devem compreender as razões que você tomou para defender uma determinada posição perante uma norma, perante uma sentença, perante o próprio ordenamento jurídico. Assim, o que nós devemos compreender? Nós devemos compreender quais são os argumentos que existem dentro de uma determinada sentença, dentro de uma determinada ação, dentro de um determinado conjunto de ideias. Devemos compreender quais são as premissas desses argumentos e quais são as conclusões dos argumentos. Nós precisamos eliminar tudo o que não interessa para a argumentação, compreender, interpretar, e daí vem a hermenêutica dos aspectos relevantes para a argumentação, para no final podermos avaliar a força do argumento. Então o que nós faremos agora? Faremos um pequeno exercício de compreensão argumentativa. Para iniciarmos a nossa capacidade de hermenêutica, de interpretação, de compreensão de heurística de signos, de quais argumentos são apresentados dentro de um determinado texto, escolhemos um texto de literatura, texto do Moacir Sinclair, dito Os Usos da Casimira Inglesa. Peço que prestem atenção nesse texto, porque no final eu irei perguntar qual é o argumento apresentado no autor desse texto. O texto é: estou lhe escrevendo, Matilda, para transmitir aquilo que é contrariedade, para não falar indignação, me impediu de dizer de viva voz. Note, é a primeira vez que isso acontece aos nossos 35 anos de casados, mas é a primeira vez que também pode ser a última. Não é ameaça, é constatação. Estou profundamente magoado com sua atitude e não sei se me recuperarei. Tudo por causa de sua teimosia. Você insiste, contra todas as minhas ponderações, em dar ao seu pai um código de camiseta inglesa como presente de aniversário. Eu já sei o que você vai me dizer. É seu pai, você gosta dele, quer homenageá-lo. Mas, com Casimira, Matilda? Com Casimira inglesa? Matilda, que horror, Matilda. Raciocinemos, Matilda. Casimira inglesa, você sabe o que é isso? Além dos melhores ovinos, Matilda. A tecnologia de um país que, afinal, deu ao mundo a Revolução Industrial, o trabalho de competentes funcionários e, sobretudo, a tradição, a qualidade. Esse é o tecido que está em questão, Matilda, a Casimira inglesa. Há muitos aspectos nesse problema, mas quero deixar de lado tudo que me parece menos significativo, inclusive o preço. Sim, o preço. Você sabe que eu sou um homem de poucas posses e que um corte de tecido importado custaria bastante. Mas vamos admitir que isso seja secundário. Vamos omitir esse detalhe. Fixemo-nos na própria camiseta inglesa. Matilda, é da Casimira e eliminemos aquilo que possa entre nós gerar controvérsia. Por exemplo, a conveniência de dar a um homem que sempre se vestiu mal, que não dá mínima importância, já não digo a elegância, mas a limpeza. Algo tão sofisticado, tão distinto. Não vamos discutir isso. Nós não vamos discutir a sofisticação da Casimira.
vamos abordar outro tópico, a duração. Você sabe quanto tempo pode durar uma casimira inglesa, Matilda? Muito tempo, Matilda, muito tempo, disse-me o vendedor, porque tomei cuidado de colher essas informações. Não estou polemizando pelo prazer de polemizar, estou querendo que você raciocine comigo. Que um paletó de casimira inglesa, bem cuidado e abrigo de traças, e como há traças na casa do seu pai, Matilda, como há traças lá, podem durar anos, décadas, séculos, talvez. Ele foi em roupas guardadas desde o século XVII, mas talvez tenha exagerado nisso. Vendedor é vendedor, mesmo que esteja vendendo um fino artigo, como é o caso. Isso é casimira inglesa, agora seu pai. Ele está com 90 anos, é uma idade respeitável e não são muitos os que chegam lá. Mas quanto tempo ele ainda pode viver? Sim, todos nós desejamos que ele chegue ao centenário. Mas francamente, Matilda, você acredita nisso? A gente fala em 100 anos porque é um número redondo, é um espaço de tempo expressivo, um século. Mas quantos centenários há no mundo? E a chance do teu pai ser um deles? Aquela tosse, a falta de ar, não sei não. Mas, mesmo que ele viva 10 anos, mesmo que ele viva 20 anos, a casimira sem dúvida durará mais. Aí, depois que o sepultarmos, depois que voltarmos no cemitério, depois que recebemos os pêsames dos parentes e dos amigos e dos conhecidos, teremos que decidir o que fazer com as coisas dele, que são poucas e sem valor, à exceção de um casaco confeccionado com corte de casimira que você pretende lhe dar. Você, em lágrimas, dirá que não quer discutir o assunto, mas eu terei que insistir. Até para o seu bem, Matilda. Os mortos estão mortos, os vivos precisam continuar a viver. Eu direi, algumas hipóteses serão levantadas. Vender? Você dirá que não. Seu pai, o velho fazendeiro, verdade que é arruinado, despreza coisas como comprar e vender. Ele acha que ser lojista, como eu, é a suprema degradação. Dar a quem? A um pobre? Mas não, ele sempre detestou pobres, Matilda. Você lembra a frase característica do seu pai? Tem que matar esses vagabundos. Essas hipóteses todas estão esgotadas. Você se voltará para mim e me pedirá naquela voz súplice. Fique com o casaco. Eu terei que dizer que não, Matilda. Em primeiro lugar, sou muito maior que seu pai, coisa que ele sempre fazia questão de me lembrar, chamando-me de gordo poço. Você lembra? Você achava graça, dizia que era brincadeira, mas sabia que no fundo ele estava falando sério. Gordo porco, Matilda. Eu vi isso durante 32 anos. Mas mesmo que o casaco me servisse, Matilda, eu não usaria. Você sabe que seria a capitulação final, Matilda. Você sabe que com isso eu estaria renunciando para sempre à minha dignidade. O casaco ficaria pendurado em nosso roupeiro, Matilda. Ficaria pendurado por muito tempo lá. A não ser, Matilda, que seu pai dure mais tempo que o casaco. Isso não é apenas impossível, como remete a outra interrogação. E o seguro de vida dele, Matilda? E as joias da sua mãe que ele guarda debaixo do colchão? Quanto tempo ainda terei que esperar? Estou partindo, Matilda. Deixe o meu interesse. Meu endereço. Como você vê, estou indo para longe, para uma pequena praia na Bahia. Trópico, Matilda. Lá ninguém usa casimira. O que esse texto está falando? Sobre o que esse texto está tratando? Quais são as principais proposições que esse texto apresenta e quais são os raciocínios, quais são as argumentações que justificam a conclusão final do autor? Se você olhar bem, o autor passa o que seria o marido da Matilda, passa 70%, 80% do texto falando de casimira, dizendo que a casimira é um dos melhores ovinos, que é tradição, é qualidade. Esse é o tecido que está em questão. Ele está fazendo o autor como se o assunto fosse efetivamente a casimira. E ele começa a argumentar o porquê o pai dela, o pai da Matilda, o sogro dele, não deveria ganhar esse presente. Ele fala do preço, fala que o preço da casimira é extremamente alto. Além de falar do preço, ele fala do tempo de duração da casimira, fala que dura tempo demais e que o sogro dele não vai estar vivo para isso e que depois não teria o que fazer, vender, dar. Ou seja, o marido está argumentando com a Matilda de que a casimira não seria um bom presente para o pai dela, não seria um bom presente para o sogro. Mas, efetivamente, é esta a argumentação do autor do texto? Notem, ele está falando que a casimira não deve ser usada pelo pai dela.
explica o porquê, o preço é alto, a lã é a melhor lã que existe, e coloca uma série de razões, uma série de argumentos para justificar o porquê ele não deve, o sogro dele não deve receber essa tal casimira. Mas se nós olharmos no final, onde ele efetivamente afirma uma determinada realidade, é aqui. Estou partindo, Matilda. Estou indo para longe. E por que ele está dizendo que ele está partindo? No início ele afirma: tudo por causa da sua teimosia. Ou seja, do que o autor, no caso, seria o escritor, o marido da Matilda, no que ele efetivamente está falando. Ele não está falando efetivamente da Casimira. A Casimira é apenas um exemplo, é apenas uma argumentação, é apenas um motivo para o marido da Matilda explicar que ele está indo embora. E esse é o aspecto relevante. Quando um autor está argumentando em relação ao texto, não quer dizer que necessariamente ele trate apenas daquele assunto, ou que ele trate muito daquele assunto. Ele pode muito bem estar falando de outras coisas e as pessoas não vão ter esta clareza em primeiro momento. O treino na argumentação é exatamente esse. Nós devemos compreender o que o autor está afirmando e essas afirmações, quais são a relevância dessas afirmações para a realização da ação que ele está imaginando fazer. Compreender em relação a esse exemplo? Em suma, a argumentação não significa especificamente que o indivíduo vai estar realmente explicitando quais são os fatores ou quais são os elementos de persuasão que ele deseja utilizar para que você concorde ou não com as regras que ele esteja apresentando. No nosso exemplo, nós percebemos o indivíduo passou mais de 80% do texto, 90% do texto, tratando de outros assuntos. No final, apenas que ele deixou bem explícito o que ele vai fazer. Estou partindo. E por que ele está partindo? Ele está partindo porque a Matilda é teimosa. Todo o resto do tempo ele gastou no quê? Para justificar, para explicar, para fundamentar, ou seja, para argumentar que a Matilda efetivamente é teimosa e que tudo por causa de sua teimosia ele efetivamente teve que partir. Há palavras que fazem com que o indivíduo se torne mais facilmente persuadido. Por exemplo, raciocinemos, Matilda. Você utilizar a palavra raciocinemos significa exatamente isso. Você quer impor ao indivíduo uma determinada compreensão da realidade e fazer com que ele acredite que a sua interpretação é a melhor interpretação possível. Agora nós iremos tratar da argumentação em um texto especificamente jurídico. Compreendido as formas de argumentação perante a literatura, ou seja, compreendido que argumentar é reunir as razões, os motivos, é conseguir persuadir o indivíduo de que a sua compreensão da realidade é a compreensão correta, vamos agora fazer uma análise de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa foi uma decisão muito criticada na comunidade jurídica, pois foi uma decisão de impedimento de entrega de extraditando. No que foi fundamentada essa decisão? Na soberania. Houve uma negativa pelo próprio presidente da República de entrega do extraditando ao país requerente. Eu acho que o pessoal já conhece esse caso, já sabe de quem estamos falando, do Cesare Battisti. E por que não foi entregue o cidadão, mesmo ele tendo sido condenado no país dele de origem, mesmo ele tendo sido visto como uma pessoa que era criminosa e que, aliás, já tinha inclusive sido julgado, já tinha inclusive tendo a própria trânsito em julgado da sentença. O Brasil afirmou o quê? A parte requerida tiver razões ponderáveis para supor que a pessoa reclamada será submetida a atos de perseguição. Ou seja,
O Brasil fundamentou, o Brasil arguiu, o Brasil argumentou, no caso o presidente da República, ao negar a entrega do extraditando, ele alegou que esta pessoa seria submetida a atos de perseguição. Notem a decisão. A decisão foi deliberar sobre a existência de poderes discricionários do presidente da República em matéria de extradição, ou se a autoridade, no caso o presidente da República, se manteve nos limites da decisão proferida pelo colegiado anteriormente. Para se poder avaliar a questão, o Supremo Tribunal Federal entendeu que o ato do chefe de Estado é sindicável pelo Judiciário, ou seja, um ato de chefe de Estado pode ser verificado pela sua legitimidade, validade perante o Poder Judiciário? Essa foi a primeira questão. Após, eles trataram da existência da soberania nacional. A soberania nacional funda-se no princípio da independência nacional, registrada pelo Presidente da República, conforme as atribuições da Constituição. Essa soberania, ela tem o aspecto interno e o aspecto externo. O primeiro, a vontade popular, e o segundo, a expressão no plano internacional por meio do Presidente da República. Então, o que eles estão querendo dizer? Eles estão querendo dizer, bom, em princípio, não caberia nem ao Supremo Tribunal Federal sindicar, ou seja, avaliar se a decisão foi correta ou não. E, mesmo que coubesse, se houve descumprimento de tratado, o que haveria era uma lide entre Estados soberanos, cuja resolução não compete ao STF, pois o STF não tem soberania internacional. Então, não tem soberania internacional para impor a vontade da República Italiana ao chefe de Estado brasileiro, cogitando-se na mediação da Corte de Haia. O que foi essa decisão? Essa decisão foi uma decisão política. O presidente da República entendeu que o extraditando não deveria ser entregue ao país requerente, mesmo tendo tratado sobre o assunto, mesmo havendo todas as razões ponderadas, que ele já foi julgado, que ele já tinha inclusive trânsito em julgado da sentença. O presidente entendeu que não deveria ser extraditado, a entrega não deveria ocorrer. A entrega simplesmente não ocorreu e o STF disse, olha, o país tem soberania, se a Itália entende de uma maneira diferente, que a Itália vá para a raia. Ou seja, ela fundamentou a sua decisão não numa espécie de correção do nosso próprio ordenamento jurídico, mas simplesmente na impossibilidade de competência. Ou seja, ao STF não caberia discutir se estava ou não correta a decisão do presidente da República. Notem agora o conjunto de argumentações contidos nesta outra decisão do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão trata sobre a reserva Raposa do Sol, onde houve muitas manifestações dizendo que ter uma reserva tão grande num local tão ermo, próximo aos próprios limites, ao próprio linde do nosso território, não seria uma decisão muito acertada. Percebam como é feita a argumentação. Estados indígenas, versados pela Constituição, fazem parte de um território estatal brasileiro, sobre o qual incide com exclusividade o direito nacional. Ou seja, não estou afirmando nada que seja relevante. Tudo mais faz parte de um domínio, são testes que se submetem unicamente ao princípio regentes das relações internacionais, a soberania ou a independência nacional. Onde eles fazem uma afirmação forte, concisa, em relação à argumentação do que deve ou do que não deve ser decidido em relação ao caso. Note, aqui está o ponto central da argumentação do STF nesse caso. Ele afirma compatibilidade entre o usufruto de terras indígenas e a faixa de fronteira. Ou seja, longe de se pôr como um ponto de fragilidade estrutural, a permanente alocação indígena, e muito facilita e até obriga que as instituições do Estado se façam também presentes com seus postos de vigilância, equipamentos, batalhões, companhias e agentes. Ou seja,
o STF realizou um famoso entimema. Ele realizou uma consequência sem apresentar as suas causas. O Brasil é notoriamente conhecido por ter uma fragilidade estrutural muito grande, principalmente em relação às faixas de fronteira, mas o que a decisão do STF simplesmente afirma é a compatibilidade entre o usufruto e a faixa de fronteira. Por que há essa compatibilidade? Porque mesmo havendo fragilidade estrutural das faixas de fronteira, ou seja, reconhece, ele está dizendo que facilita e até obriga que as instituições se façam também presentes. Ou seja, a argumentação é justamente essa capacidade de você determinar se uma decisão é a decisão correta ou se é uma decisão errada.